Ok, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe os amados que já estão aqui presentes para aprender mais da palavra de Deus. Hoje a lição número 5. Lembra-te do dia do sábado, administrando com sabedoria trabalho, descanso e devoção. Ok? Aqui eu, pastor Ronald, falando, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, também sou o fundador do Instituto. Estamos há mais de 18, 19 anos dando aula de bacharel, meio em teologia, treinamentos em várias áreas, como liderança, evangelismo e programação neurolinguística, inteligência emocional, e estamos aqui para contribuir com os amados irmãos nesse ensino maravilhoso da palavra de Deus. Bom, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, assim você recebe as notificações da aula, e se quiser também esses slides, ok? Só mandar uma mensagem com teu nome, cidade e o estado de onde você fala, tá? Que tem um link embaixo do vídeo, no WhatsApp, ok? Você manda uma mensagem no meu WhatsApp e aí, tá? Eu envio para você esses slides, ok? Então vamos lá, vamos pensar hoje nesse gerenciar dentro do tempo, né? Às vezes é o desafio da vida entre alguém estar focado em fazer as coisas acontecer dentro de um prazo, dentro de um tempo, e o momento de descansar, né? Então, é interessante que, logo no início, falando com os irmãos, que o homem mais rico do planeta tem 24 horas e o homem mais miserável, 24 horas. Então, vamos pensar bem como funciona essa questão do descanso, administração e gerenciamento no tempo. Vamos lá. Texto áureo, Marcos 2:27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Olha só que coisa linda que Jesus nos diz. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É verdade aplicada. Priorizemos com confiança e alegria momentos para adorar ao Senhor, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. 3 objetivos hoje. Primeiro, mostrar a interpretação bíblica do sábado. Segundo, expor o verdadeiro descanso oferecido por Deus. E terceiro, ensinar algumas lições acerca do sábado. Texto de referência, Êxodo 20, versículo 8 a 11. Você lê aí, por favor, que eu já vou na nossa introdução, que nos diz, há muitos comentários sobre o quarto mandamento, que tem sido causa da discordância e confusão na mente de muitos, por não considerar toda a palavra de Deus para o entendimento apropriado. Assim, veremos na presente lição que a Bíblia revela desde o princípio da criação e finalizando com algumas lições que podemos extrair a partir do presente estudo. Você tem muita coisa boa quando a gente pensa no sábado, tem muitos princípios bíblicos, nós estamos repetindo desde a primeira aula, o ponto é nós pegar os princípios da lei. Existe a lei e existem os princípios por trás da lei, ok? Primeiro, então, interpretando o dia do sábado, 3 subtópicos: o princípio do sábado, o sábado na visão dos mestres da lei e o sábado na visão de Jesus Cristo. No mundo capitalista, onde o tempo é escasso para tudo, inclusive a família, o quarto mandamento nos instrui a resgatar a ideia de priorizarmos um tempo para descanso, lazer, adoração, como expressão da nossa plena confiança no Senhor e gratidão para seu constante cuidado. Então, mais uma vez eu lembro aqui que o homem mais rico tem 24 horas por dia, o homem mais pobre tem 24 horas por dia. Tá? Então, não é a questão do tempo em si, tá? Que todos têm 24 horas por dia. Então, nós vamos pensar um pouquinho aqui no que se diz respeito, né, a essa questão de tempo.
O princípio do sábado. No grego, sábado ou sabaton, sua raiz é o verbo cessar. O duplo B, tá? No sabaton, é uma forma intensificada e, por isso, é uma cessação completa. Foi assim que Deus definiu o dia de sábado em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Ele cessou completamente a obra da criação. Então, quando fala sábado, no fundo é cessar, tá? Uma das palavras, né, a raiz é cessar. Então, Deus completa a sua criação, cessa a criação. Então, aí é um sábado, tá? Ou também a tradução seria descanso. Então, originalmente, o sábado era um dia de descanso e esse propósito foi mantido na lei mosaica. A observância do sábado era uma aliança, era um sinal, aliás, da aliança entre Israel e o Senhor. Interessante que antes da lei, lá em Gênesis, já está o dia do sábado, ou seja, de cessar, de parar, tá? E você faz conexão, né, mais para frente em Êxodo, com a questão da aliança entre Israel e o Senhor. Deveria haver um dia onde se cessa as tarefas cotidianas e se foca, né, num relacionamento com Deus. O sábado na visão dos mestres da lei. Os mestres da lei transformaram o dia de sábado no pior dos pesadelos. Criaram regras infinitas e impossíveis. A ideia era que quanto mais privações você tivesse no sábado, mais santa a pessoa se tornava. Eles guardavam suas regras ferozmente, exigindo que cada pessoa em toda a nação as observasse. E, desse modo, transformaram o sábado em um fardo impossível de se carregar. Então, é interessante quando o extremo religioso faz que aquilo que tem um princípio de descanso se torne em um fardo, em um peso, ou seja, algo mais que vai cansar as pessoas do que descansar. Então, quando a gente pensa na palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Como eu disse, a lei, existe o princípio. Deve-se descansar de 7 em 7 dias, já no sábado, ok, tá? Só que aí eles pegam esse dia e colocam um monte de regrinhas internas, tá? De tal forma que as pessoas se privam de viver a vida, de descansar em si, tá? Tudo fica um fardo. Então, Jesus, ele confronta os fariseus, os saduceus, que tinham uma religiosidade, tá? E nessa religiosidade estão procurando as falhas nas pessoas nesse dia. Tá? Então, lamentavelmente, né, isso é bem ser humano, né? O ser humano às vezes tem suas regras e em nome das regras às vezes coloca fardo nos outros. Então vamos ter muito cuidado, tá? Que nós não assumamos essa posição. Existem regras, existem leis, mas sempre vamos ver os princípios por trás disso. O sábado na visão de Jesus Cristo. Jesus realizou algumas coisas no sábado, ou seja, entre aspas, diante do sistema religioso, ele quebrou o sábado. Então, isso confrontou o sistema religioso da sua época. Ele foi acusado de desafiar abertamente a autoridade religiosa dos fariseus, né? Ou seja, eles exigem que se aguardou do sábado. Diz, teus discípulos estão comendo no sábado. Aí Jesus disse, olha, Davi também comeu. Mas, né? Então, aí eles ficam meio que sem saber responder, tá? Porque Jesus, né, ele sempre tem algo a dizer, tá? Ele foi acusado de desafiar, Jesus lhes conta no que aconteceu com Davi no dia de sábado. Ele chama a atenção anunciando que é o Senhor do sábado. Então está aí em 1 Samuel 21,
nesse contexto, que Davi, né, ele vai tranquilamente comer no sábado, né? Ou seja, ele vai, entre aspas, né, quebrar o sábado, tá? Na verdade, né, está se servindo do sábado. É isso que Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem, para servir o homem, não o homem para ser servo do sábado, ser escravo desse aspecto, tá? A lei dizia que o sétimo dia, o sábado, é o sábado do Senhor teu Deus. E agora Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, Ele é Deus. Ele está confrontando. Na verdade, Jesus está resgatando o princípio, que o princípio é esse, tá? Que o sábado, né, vai nos servir. Nós somos senhores do sábado, e não o sábado nosso Senhor. Tá? Então, Jesus está resgatando o princípio da lei. Você percebe aí a diferença? Tem a lei, guardar um dia do descanso, sábado, cessar, e o princípio é que independente, tá? Agora vamos pensar claramente aqui. Independente se o meu dia de folga, o meu dia de descanso se é na segunda, então na segunda é meu sábado, tá? É meu dia de descanso. Ou se às vezes hoje tem irmãos que folgam na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, no sábado, ou no próprio sábado, ou no próprio domingo. Então, o dia que a pessoa para é a folga, é o dia do descanso, o sábado. O princípio é esse. O princípio é que nós tenhamos um período, tá, de trabalho e um de descanso. Então, nós temos um período de 6 dias de trabalho, um de descanso. Então, isso deve se guardar, tá? Então, o Senhor está dizendo isso. Gente, Jesus esclarecendo, né? Diz assim, olha, o sábado, né, não é para escravizar vocês, não é para vocês servir o sábado, é para o sábado ser usado por vocês. Vamos entender mais um pouquinho. Entendendo o descanso dado por Deus, Deus concluiu a obra da criação. Precisamos descansar, descanso e adoração. O propósito de Deus ao estabelecer o dia de sábado era trazer bênção ao homem, concedendo-lhe um merecido descanso de seu trabalho. Nosso maior problema hoje é separar um tempo para isso e entender que tudo o que Deus faz é para o nosso bem-estar. É isso importantíssimo nós entendermos. Por que Deus está pedindo que nós descanse depois de 6 dias? Porque certamente Ele que conhece você, conhece a humanidade, Ele sabe da nossa estrutura física, da nossa rotina, tá? E de que período, em que período, tá? Em que espaço do tempo eu, ser humano, preciso parar, descansar. Tá? Então, Deus nos está dando dicas para o nosso bem-estar. Então, Deus concluiu a sua obra. O termo descanso, usado em Gênesis 2, versículo 3, não fala de descanso porque Deus nunca se cansa. Tá? Ou seja, não é descanso no nosso contexto, que nós às vezes entendemos naturalmente. Ah, descansou, ou seja, ele ficou cansado, por isso precisa descansar. Não é isso. No contexto, o Lois Berkoff coloca, né, e está citado aqui, na nossa revista, é como um artista que depois de terminar seu trabalho, cessou o trabalho, se senta para contemplá-lo. Não porque Deus esteja cansado, ou o artista esteja cansado, mas porque quer apreciar a obra realizada. Assim fez Deus. Então, quando diz que descansou ou cessou a criação, acabou a criação, aí Deus olha e ele admira a sua própria criação, observa. Interessante, então, que repetidas vezes, né, vemos a frase: e Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Né? Ou seja, Deus aprecia,
Deus verifica a qualidade do seu trabalho e diz que era muito bom. Interessante, né? Deus é muito caprichoso, né? Fala sério. Deus vê os detalhes e disse, muito bom, né? Você foi aprovado, né? Ele mesmo, né? Aprovando seu trabalho. Agora, isso é interessante, tá? Deus precisava olhar se estava bom ou não. Deus não precisava, ele é Deus, ele é perfeito. Mas está escrito isso para que nós, seres humanos, também sejamos caprichosos. Vamos fazer a coisa bem feita, vamos caprichar, tá? Para que o nosso Deus seja glorificado. Tá? Na criação, Deus se glorificado diante de toda essa perfeição. Bom, precisamos descansar. A busca pela sobrevivência ou por uma realização profissional tem afastado ferozmente o ser humano de sua casa e de Deus. Tudo isso nos leva a pensar que não precisamos apenas de um dia de descanso, mas também da capacidade de descansar. Mas como fazê-lo se estamos sempre acompanhados da sensação de que tudo que fazemos é incompleto e imperfeito? Descansemos nas obras que Cristo já realizou por nós. Ok, meus amados. Quando a gente fala de descanso, muitas pessoas já pensam logo assim, então vou me deitar, dormir. Não é só esse descanso. Tem muita gente que se deita, dorme, mas acorda cansado. O que está acontecendo? Então, aqui diz a capacidade de descansar. Nosso descanso, além do físico, precisa ser do descanso mental, tá? Então, quando a gente vai deitar, né? Quando as pessoas vão deitar, às vezes vem um monte de pensamentos na sua cabeça sobre o que deveria ter feito, não deveria ter feito, o que tem que fazer amanhã, e começa a ver aquelas vozes, né? Aquelas palavras, aquelas ideias. Uma dica que eu dou para você descansar tua mente tenha um bloquinho de anotações do teu lado da tua cama ou mesmo no bloco de notas do teu celular. Tá? Então, se vem, nossa, amanhã eu tenho que fazer, vamos dizer assim, né? Eu tenho que preparar os slides DVD. Ok, então anota aí, preparar os slides DVD. Pronto. A tua mente já recebeu a informação que queria. Aí deixa lá o bloco de notas, vai dormir. Tá? Então, a nossa mente, às vezes, ela precisa ter um direcionamento. Ok? Então, descanso mental, descanso emocional, tá? É além do descanso físico. Descanso emocional é quando você confia, tá, que Deus vai resolver as situações. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Veja a palavra, preocupadas. Ou seja, se ocupa antecipadamente de algo que não vai resolver nada, né? Se a pessoa ficar pensando como é que vai ser, se vai dar certo, se vai dar errado, tudo, durante seu momento de descanso, está cansando aqui dentro, emocionalmente. Tá? Então, confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Então, o descanso emocional é importantíssimo. Também se desligar emocionalmente de tudo aquilo que está ou pressionando, né, ou mexendo. Então, esses sinais que você sente, tá? São sinais que estão indicando assim, confia em Deus, tá? Descansa no Senhor, ok? Então, aí nós estamos dando umas dicas para você, para a capacidade de descansar, tá? Aí diz aqui, mas como fazê-lo se estamos sempre acompanhados da sensação de que tudo que fazemos é incompleto e imperfeito? Simples. Não seja perfeccionista. Seja caprichoso, mas não perfeccionista. Tá? Ou seja, deu para fazer? Mas não ficou perfeito. Tranquilo.
Paulo disse assim: não alcançamos a perfeição, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tá tudo ok, eu aprendi e vou agora daqui para frente. Então, descanse. Tá? Você fez o que precisava fazer dentro dos seus conhecimentos, o que você sabia fazer dentro dos conhecimentos da sua capacidade, e agora descanse, aprenda com isso e próxima vez será melhor. Agora eu coloquei aqui uma curiosidade, né, que é nas aulas de bacharel eu ensino, é interessante sobre o dia de descanso na cultura geral, tá? Segundo o dicionário enciclopédico da Bíblia, na página 1840, na Babilônia antiga, o dia do descanso, ou também chamado do sacrifício, era no 15º dia, tá? Ou seja, de 15 em 15 dias, lá na antiga Babilônia, eles tinham seu descanso. Agora, no Egito, interessante, o dia do descanso era no 10º dia. Ou seja, de 10 em 10 dias, descansa. Já Deus fala para o seu povo para descansar no 7º dia, ou seja, de 7 em 7 dias. Interessante, não é? Que Deus conhece a nossa estrutura, nosso sistema biológico, nosso sistema mental, nosso sistema emocional. Deus conhece e sabe quando que nós devemos parar, cessar, tá? Das obras que estamos fazendo e descansar, tá? Vamos ser sábios, tá? Vamos separar momentos, né? Talvez não dar o dia todo, mas momentos, pelo menos, para você ter seu momento de descanso. Ou senão, a pessoa fica estressado, fica nervoso, gera mais problemas no lugar de resolver problemas, ok? Bom, descanso e adoração. Deus ordena um dia de descanso para que todos desfrutem. Mas qual a maneira certa de agradar a Deus? Deus nos deu 6 dias para cuidar de tudo aquilo que é concernente às nossas vidas e reservou para Ele um dia especial. Esse mandamento foi dado aos israelitas para lembrá-los que seu relacionamento com Deus era especial. Nenhuma outra nação poderia dizer que o Senhor era seu Deus. Nenhuma outra guardava o sábado. Não o sábado com esse relacionamento, tá? De que Deus, né? De que o Senhor é seu Deus, tá? Como eu disse antigamente, na Babilônia, no Egito, tem dias de descanso, tá? Só que é diferente do o sistema judaico. Está bem relacionado com Deus, tá? Esse dia do teu Senhor. Ou seja, vamos separar esse dia, vamos parar esse dia para focar nosso relacionamento com Deus. Quando eu digo focar nosso relacionamento com Deus, é a gente parar para pensar, tá? O que eu estou valorizando no meu relacionamento com Deus? Quanto tempo estou dedicando, tá? Quanto eu estou investindo, né, em todas essas áreas, tá? Para eu melhorar meu relacionamento com Deus. Algumas lições e esclarecimentos. Lembra-te do que Deus preparou para os fiéis, porque o domingo não o sábado, princípios preciosos para o nosso viver. Considerando o exposto nos tópicos anteriores, veremos alguns esclarecimentos necessários sobre o presente assunto e algumas lições preciosas para o viver do discípulo de Cristo, firmado na perfeita obra redentora de Jesus Cristo e na revelação da palavra de Deus. Então vamos lá para alguns esclarecimentos. Em Gênesis 2, versículos 2 e 3, né, está registrado, tá, o registro da conclusão da obra divina da criação. Ou seja, cessou, terminou, acabou. Né? Então, duas expressões são usadas pelo escritor inspirado pelo Espírito Santo. Acabou e descansou. Ou seja, Deus concluiu, cessou a obra da criação. Ok? Então, interessante, porque aí ele termina a obra da criação e ele vai continuar, tá? Agora outra obra, tá? Da providência da redenção. Tá? Então, expressões aqui
de acabou e descansou, são expressões que apontam para a realização cumprida. Olha só, outra questão que é interessante, que aqui atrás nós falamos, sobre a sensação, né, de que às vezes a pessoa se sente, né, que está incompleto, tá? Dica para você, meu irmão, minha irmã, tá? Aprenda a você começar e terminar o que você começou, tá? Ou seja, se eu começo a ler um livro, vou concluir. Se eu começo uma tarefa, vou concluir, tá? Porque senão, se você não conclui, não estou falando de perfeição, estou falando de conclusão. Se você não concluir algo que você iniciou, fica em aberto. A tua mente ela vai ficar cutucando, tá? Para que você termine isso. Às vezes a pessoa não sabe, mas a pessoa fica ansiosa, estressada e já esqueceu até do que ela não terminou. Mas pensa, tá? O cansaço muitas vezes vem de obras não concluídas. Então, quando diz aqui acabou, para nós isso é muito importante, tá? Aprenda a iniciar e concluir toda a tarefa. Lembra-te da bênção do repouso, descanse, ou do descanso, né? Ou seja, separar, santificar é isso, separar. Um tempo para desfrutar do que é bom, do que o bom Deus preparou para nós, né? Então, o que Deus preparou para nós, hein? O que Deus preparou para os seus fiéis, né? Então, aprenda a parar, tá? E descansar, tá? Faça, né? Organize, tá? Seu tempo. Stephen Covey, ele disse no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele disse, aprenda a agendar as prioridades, mas não priorize a agenda. Olha só, é muito inteligente na forma de se pensar, tá? Muitas vezes alguém tem uma agenda de rotina, mas Stephen Covey diz, não foque na rotina, mas aprenda a ter prioridades, mais do que rotina. Tá? Então, agende as prioridades. Por que o domingo não sábado? O que significa o quarto mandamento para o cristão e o que mudou? O sábado do Antigo Testamento era uma sombra das coisas futuras. Apontava para o repouso completo e final que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Tanto Paulo aos Colossenses quanto os Hebreus nos falam que o descanso, né, que estava profetizado no sábado, tá, era o nosso descanso espiritual em Cristo Jesus. Tá? Então, além de ser algo físico, concreto, tá? De descansar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tá? Nossas áreas, tá? Também a questão aqui, tá? É nós entender o descanso espiritual. Se eu aceitei Jesus, eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Ele fez tudo para mim. Quando eu digo não preciso fazer nada para ser salvo, estou citando Efésios, que ele diz que nós fomos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos por boas obras, mas sim para as boas obras, tá? Então, nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Deus nos justifica em Cristo. Então, justificação é uma declaração de Deus. É claro, santificação é um processo contínuo, é outra circunstância. Justificação, Deus te declara justo, está salvo. Santificação é um processo de amadurecimento, de crescimento no nosso relacionamento com Deus, ok? Então, os cristãos primitivos realizavam seus principais cultos corporativos de adoração aos domingos, que é o primeiro dia da semana, em celebração da ressurreição de Cristo, que ocorreu em um domingo. Tá? Então, se você lê tanto esses textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, você também pode ler Atos, tá? Quando nos diz que a igreja, né, no primeiro dia da semana, se reuniam e adoravam ao Senhor. Então, o domingo, tá, o primeiro dia da semana, né, não é algo que foi instituído, né,
como alguns acreditam, né? Ah, por Constantino. Não, domingo já está na Bíblia, já está em Atos, tá? E está referenciando a ressurreição do Senhor. Constantino, ele homologou algo, né, politicamente, para ganhar adeptos, né, para ele, tá? Ou seja, para ganhar pessoas, né, para sua forma de pensar, tá? Mas não tem nada a ver com o nosso dia do Senhor, que é o domingo. Princípios preciosos para o nosso viver. A grande lição que aprendemos aqui é que o Senhor deseja que dediquemos a Ele um tempo especial de adoração. Vamos gerenciar nosso tempo, tá? Vamos focar. Quando fala um tempo, é focado, tá? 100% na adoração, ok? Esse mandamento nos ensina a ter ética de lazer como uma ética de trabalho. Aponta também para o descanso na obra consumada do nosso Senhor Jesus, que é Hebreus 4, né? Nos descansamos nele, não precisamos fazer mais nada para ser salvos, e descansar confiando, sem receios, pois o Senhor provê e cuida. Somos dependentes dele, tá? Então, nosso descanso está nisso. Dependemos dele. Vamos sossegar, vamos fazer o que nos cabe fazer com os recursos que temos, tá? Se não ficou perfeito, vamos descansar, aprendemos tudo que precisa ser feito de outra forma, diferentemente melhor, e aí nós fazemos algo melhor futuramente, tá? Então, sempre, olha, você chegou a esse patamar, não chegou à perfeição, fique tranquilo, Paulo também não chegou, tá? E tarefa sempre vai ter algo para aprender, tá? Então, descansa no Senhor. Deus nos abençoe. Nós mostramos a interpretação bíblica do sábado, expomos o verdadeiro descanso oferecido por Deus e ensinamos algumas lições acerca do sábado. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deixe uma excelente escola bíblica para vocês. A paz do Senhor Jesus.